Bom, e agora eu vou falar dos pincéis, né? Os pincéis, eles são uma parte fundamental na pintura, eu diria essencial, né? O nosso instrumento de trabalho, sem os pincéis adequados, fica realmente mais difícil, se não impossível, a gente trabalhar. Os pincéis usados na técnica Bauer são dois modelos apenas, um pincel redondo e o pincel liner. O pincel liner, ele é mais alongado e mais fino, que serve para a gente fazer detalhes, contornos, filetes. Os elementos, né, o motivo do Bauer, ele é pintado quase somente com um pincel redondo. Isso não quer dizer que a gente não possa usar um pincel como esse, né, um filbert ou língua de gato, que a gente não possa usar um pincel chanfrado para algum tipo de detalhe. Mas basicamente, e principalmente, né, para quem quer começar ou quem está querendo não investir tanto em materiais, você vai precisar ter pincéis redondos e liner de 2 ou 3 tamanhos, tá? Esse aqui, atualmente eu tenho trabalhado com essa marca, a Ceramic, é uma marca muito boa que a gente encontra aqui no Brasil e que tem uma qualidade muito legal de pincéis para a gente trabalhar o Bauer. Existem outras marcas, eu gosto muito da Cotman, da Winsor & Newton, mas esse é um pincel que atualmente é muito difícil a gente conseguir comprar aqui, então eu tenho evitado de recomendar até pela dificuldade, tá? Mas a Ceramic tem algumas opções, tem essa linha Premium, que é muito legal, essa linha Clear, ela tem um pincel redondo também, mas um pouquinho mais curto o filamento, eu gosto bastante, para alguns detalhes eu acho que ela é uma linha ainda mais indicada. Essa linha aqui, o Mini Brush, eles têm o liner e o redondo, é da Ceramic também. E eu gosto bastante também desse pincel. Ele tem esse cabo mais curtinho, mas ele é bem anatômico e ele é bem gostoso de se trabalhar. E eles têm também essa linha aqui básica, que é um tipo diferente de material. O filamento do pincel aqui, ele é feito de um tipo de nylon, que é um filamento sintético, um pouco mais firme. Esse pincel, ele é muito legal para alguns trabalhos do Bauer, por exemplo, essa maleta aqui de nylon, né, que é um tipo de nylon, uma lona, para pintar tecido, esse pincel é muito bacana. E ele serve também para algumas técnicas em madeira, eu gosto muito de usar ele em madeiras rústicas, na palha, tá? Então eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o pincel ele é feito do formato, então no caso redondo ou liner é o formato do pincel, e o material, né, se o filamento é sintético, se é um filamento sintético imitando Marta, é outro tipo de material, se ele é de pelo é outro tipo de material. O filamento também ele é muito importante, porque a gente vai ter um pincel bom combinando essas duas características, né, o formato e o material. Então, basicamente, você vai precisar de alguns pincéis de tamanhos diferentes, redondos e liner, para trabalhar. Uma coisa muito importante na pintura Bauer é que, como a gente vai usar uma tinta acrílica que é mais consistente, o pincel não pode ser mole, ele não pode ser suave. Por isso que pincéis de pelos naturais não são indicados. Eles são tão suaves e levinhos que a tinta pesa demais, então você não consegue fazer aquela pincelada bonita. E a coisa mais importante no pincel para o Bauer, gente, é uma característica que os pincéis têm. Deixa eu até molhar meu pincel aqui que ele estava firminho. A característica mais importante para o pincel é o retorno. A gente chama de retorno, é a capacidade que o pincel tem de retornar ao formato original depois da pincelada, formar essa pontinha. Então, se o pincel forma essa pontinha depois que a gente já pincelou, ele é um bom pincel e ele vai servir para o Bauer.